Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Uma Noite nos Estados Unidos. Gosto muito da cultura americana. Quem me conhece sabe que gosto muito do modelo americano em muitas coisas. Não é à toa que a gente tem vários dos melhores restaurantes do mundo na lista do 50 Best ou do 100 Best nos Estados Unidos. É um acesso a material de cozinha muito fácil. Se você já foi, sabe do que eu estou falando. Se não foi, é uma bela oportunidade para você aproveitar e comprar equipamentos, utensílios, acessórios, realmente por preços irrisórios. Um mercado muito vívido na gastronomia, muito intenso, principalmente quando a gente fala de Flórida, como a gente vai falar aqui, quando a gente fala de tradição. O capitalismo desse país, não cabe a nós julgar ou não o que é certo e o que é errado, mas o capitalismo desse país fez um desenvolvimento muito grande. Então a gente tem, quando os Estados Unidos quer lançar uma marca, quando os Estados Unidos quer lançar um produto, eles conseguem colocar no mundo inteiro, todo mundo consumir o produto. É realmente muito interessante a gente ver isso. Então a cultura dos Estados Unidos gastronômica, ela é absurda, ela é tão grande quanto a do Brasil. A gente tem os povos tradicionais daquela terra, a gente tem a imigração, uma colonização de povoamento muito intensa também, de diversos povos, uma influência latino-americana grande e depois de um tempo uma influência do mundo inteiro. A gente anda por Nova York e parece que a gente está dando uma volta ao mundo, porque a gente tem o bairro da China, o bairro da Itália, o bairro do judeu, o bairro de todo mundo ali dentro. É realmente um mundo muito legal. Pega as regiões de praia, vai para o sul, toda a influência cajun, a influência do American Barbecue, que é um churrasco diferenciado. Enfim, um país que vale muito a pena ser explorado. De longe não dá para você ir uma vez só para os Estados Unidos, seria que praticamente uma vez para cada cidade, cada vez mais você vai descobrir coisas. Na parte da confeitaria, eles são mais parecidos com o Brasil do que a Europa. Em outras aulas a gente fala isso também, porque há uma presença maior, principalmente do açúcar, há uma presença maior da gordura, mas a decoração dos pratos também é muito legal. Então é muito bacana. Se você vê as grandes redes de supermercados, de produtos naturais, de produtos frescos, uma das que mais me encanta lá é o Fresh Market. Fresh Market é um mercado, parece uma câmara fria aquilo, Você encontra das flores mais lindas, mais frescas possíveis, a todos os tipos de leite, a todos os tipos de café, partes orgânicas e tudo. Não que a gente não tenha isso no Brasil, não é puxar saco de americano, mas eu acho que é valorizar quem desenvolve tanto. Então é muito fácil a gente ter uma alimentação boa e mais barata num país como os Estados Unidos do que, infelizmente, ainda no Brasil, Pra gente comer muito bem, aqui a gente gasta muito. Enfim, hoje nós temos 3 pratos históricos, 3 pratos icônicos, e quando eu falo histórico, é histórico mesmo. Eu vou contar a história deles, como eu gosto muito dessa parte, acho mais legal do que a aula em específico. Nós vamos começar pela Key West Lime Pie, e é muito legal a gente falar do nome, porque se eu pedir para você, fala assim, como é que é limão em inglês? Todo mundo responde na hora, lemon, essa é fácil. Depende. Primeiro, na gastronomia é um pouco diferente, no geral, mas quando você pegar receitas, pode estar escrito 2 coisas. E aí essa receita é uma terceira ainda. Pode estar escrito lemon, pie, lemon, qualquer coisa. Aí está falando do limão, que o brasileiro chama de siciliano. Então lá você não vai falar Sicilian lemon, Você vai falar lemon. Esse é o amarelo, o limão siciliano. Muita gente, infelizmente, acaba traduzindo literal, e aí quando se fala lime, infelizmente a gente vê até em sites famosos isso, é lima. E eu já vi até material dizendo, a torta de Key West é feita com lima, não é feita com limão. Tá errado, pessoal. Lime não é lima. Lime é o limão verde, aquele limão Tahiti que a gente chama no Brasil. Então, por enquanto, a gente tem lemon, que seria o siciliano, o lime, que é o verde, e esse aqui, essa receita, ela tem em específico ainda o key lime, que seria o limão desta região. O key lime, ele também é conhecido como limão tailandês ou limão mexicano.
Olha como é bonita a gastronomia. No Brasil, eu nunca vi, por exemplo, na região sul, o key lime. Sabe como é que chama na região sudeste? Limão galego. E não confunda, porque eu já fui em locais que vendem frutas aqui no sul e pedi o limão galego e me deram um limão Tahiti. Olha só quanta confusão, né? O limão galego, se vocês puderem pegar no sudoeste, no nordeste, né, no Espírito Santo, se eu não me engano, chama limão branco. Ele não é branco, tá? Mas ele é verde. Então você pensa o limão Tahiti, só que menorzinho. Só que geralmente ele tem uma tonalidade mais pro verde amarelado, não pro verde que nem o Tahiti. Mas aqui, ó, ele teria mais essa tonalidade, tá vendo? Fala, nossa, aí é limão velho, Gabi. Não, depende, um limão Tahiti pode ser, mas ele é assim, ó. Vê que ele não é tão mais pro verde, ele é pro verde amarelado, mas ele não é amarelo do siciliano. Esse aqui estaria bem grande perto de um key lime ou de um limão galego. O limão galego seria isso aqui, ó. Ele é realmente pequenininho, parece uma bolinha de ping-pong, o tamanho dele é de bolinha de ping-pong. Ele tem bastante semente, ele é muito mais floral e menos intenso na acidez. Eu vejo muito isso desde pequeno, porque em São Paulo e em Minas tem a tradição de tomar pinga, não que eu tomo desde pequeno. Até seria legal, mas não tomo. Toma pinga com limão galego. O pessoal põe um shotzinho de pinga, espreme meio limãozinho galego e toma. Então esse é o limão muito legal. Se você conseguir o limão galego, faça essa receita. Você vai ver que para conseguir os 100 ml, 200, 300, depende do quanto você vai fazer da receita, você vai precisar de muito limão galego. Ele rende bem menos suco que o Tahiti. Mas eu acho que grande parte da gastronomia é essa diversão, né? Então testa com o limão Tahiti, testa com o limão siciliano, cria a sua. Mas nos Estados Unidos, aqui, lime pie, por isso que aí tá lime e não lemon, é a torta feita com limão galego, certo? Outro detalhe muito importante dessa torta é o Graham, os biscoitos, né? No Brasil já vi, obviamente, em empórios importados, alguns supermercados maiores, principalmente de redes americanas, mas não é tão fácil de achar. E se você olhar ali, quando a gente usa esse biscoito, como eu coloco na receita, ele não é tão doce, então há necessidade do acréscimo de um açúcar. Ou mesmo tem algumas versões assim de formatos diferentes que são um pouco mais doces, e aí mesmo assim as pessoas mantêm o açúcar. Como eu falei, a confeitaria dos Estados Unidos, ela é baseada mais no açúcar como é a nossa. Inclusive quando a gente dá aula de cupcake, que tem o Red Velvet, a gente sabe que grande parte do aveludado daquela massa do Red Velvet, que por isso chama Velvet, né, do veludo, é por causa da quantidade de açúcar que vai nele. Mas enfim, você pode, escreva aí, tá? Substituir, caso queira, esse biscoito com açúcar por biscoito Maria. Eu vou fazer essa substituição hoje, porque a gente teria acesso a todos esses ingredientes, só que a gente gosta de estar muito próximo de você em casa, né? E a gente sempre tem que pensar a nível Brasil, que a Sal a Gosto atende o Brasil inteiro. Então, o biscoito Maria branco é muito mais fácil da gente encontrar a nível Brasil do que um biscoito importado. Mas se você encontrar ou quiser criar o seu biscoito, como sempre, pessoal, a gente não vai ficar preso em receita. Eu tenho um biscoito sem glúten de castanha do Pará que eu faço que é fantástico. Usa esse biscoito, né, na massa, ou usa um outro que você gosta, de sabor gengibre, canela. Né? Vai mudar a receita original? Vai, mas aí você cria a sua, tá? O biscoito, então, a base é praticamente uma base de cheesecake e o recheio ele é muito parecido com a nossa torta de limão brasileira, muito parecido, porque vai o famoso leite condensado. Eu vou colocar aqui para bater, ó, os biscoitos Maria que eu tenho no processador. Vou colocar ali, enquanto bate eu despejo a manteiga derretida. Então a manteiga está aqui, por isso que a gente escreve ali para vocês, manteiga derretida. E aí, se você quiser então colocar mais açúcar para ficar doce, ok. Pessoal, a gente tem um recheio à base de leite condensado. Vamos suave aí no açúcar, acho que não precisa colocar mais açúcar aqui, certo? Então eu vou colocar aqui no processador, só não vai aparecer na câmera, mas não tem problema, tá? Estava vendo outras forminhas aqui. Deixa eu ver se essa quantidade de manteiga foi suficiente para empelotar a nossa massa. Vai precisar de um pouquinho mais. Então eu usei uma manteiga, você viu pela cor dela, que ela era mais branquinha, né? Então uma manteiga que tem mais soro do que gordura. Manteiga teoricamente mais gourmet,
Eu não gosto dessa palavra, mas mais gourmet. Porém, ela acaba dando menos liga, depende da massa, então nada impede, ó, se você for fazer a sua receita e não obter a liga exata, de colocar um pouquinho mais de manteiga aí na sua receita. A liga é pelo menos a gente juntar e conseguir uma boa massa compacta. A nossa está quase ficando bem compacta. Falta um pouquinho ainda. Eu vou colocar aqui. Vou colocar um pouco mais de manteiga para a gente dar mais liga. Ó que branquinha. Esfarelando aqui com a mão mesmo. Se você já viu nossas outras aulas de tortas, de American Pie, de cheesecake, vê que muitas vezes a gente não derrete a manteiga para fazer essa massa. A gente faz exatamente isso que eu estou fazendo. Esmaga a manteiga no biscoito para ela dar mais liga ainda. Essa é uma das bases mais clássicas que existe nos Estados Unidos para torta, viu, pessoal? Biscoito com liga de manteiga. Mas se a gente for pegar uma massa podre, né, o pâté brisé, o pâté sucré francês, também ele é 50% gordura. Então agora eu vou para uma forma de fundo removível, conforme a gente coloca aí na receita para vocês. E eu vou começar o trabalho de compactação dessa massa. O fundo mais fino. E a gente vai subir uma borda. Eu estou usando uma forma grande. Obviamente não vou subir até em cima. Aqui também assim não há tanta regra. Se você quiser subir bem a borda da torta, você pode. Mas eu acho que é legal também a gente sentir massa e sentir recheio, né? Então, às vezes se eu faço muito alta, minha torta fica muito mais recheio do que massa. Ajeita bem os cantos, importante que o canto fique mais com cara de 90 graus da lateral para base. Vou fazer a minha mais baixinha, depois ainda colocar a cobertura. Dá uma ajeitada nela, dá uma boa compactada aí. Se você quiser usar algo assim, ó, redondo aqui no canto, pode ser uma xícara, pode ser um copo, para você obter um canto mais uniforme ainda, também fica legal. Eu vou pré-aquecer meu forno. Forno a 160 graus. Então sempre lembrando, 160 graus aqui no nosso forno mais profissional. Em casa você pode trabalhar com um pouquinho mais, vai trabalhar com 180. E aí quando a gente disser ali 180, você também vai trabalhar com um pouco mais, vai trabalhar em torno de 200 graus no seu forno de casa. Então o forno de casa pede um pouco mais de temperatura, é importante que você compense isso. A massa eu não coloquei no forno ainda, primeiro o forno pré-aquecido, senão essa massa desmancha toda. Deixa ele ali uns 10, 20 minutos pré-aquecendo, o nosso pré-aquece mais rápido, mas em casa deixa pré-aquecendo um pouco mais, tá? Eu já volto na Lime Pie, já vou falar mais hoje Lemon Pie, apesar que se eu fosse mesmo traduzir seria Lime, porque eu estou usando limão verde, né? Eu só não estou usando o Key Lime, então eu não posso falar Key Lime Pie, só posso falar uma Lime Pie. É um monte de nome, né? Então a gente pega a massa tipo, depende do lugar, tá? Tem gente que chama essa aqui de caracol, tem gente que chama de rabo de porco, tem marca que chama até de tortiglione. Tortiglione é uma outra massa na Itália, tá? Não é essa necessariamente, mas essa é a mais tradicional do mac and cheese, que é o macarrão com queijo. Eu só vou colocar a massa para cozinhar porque nessa receita eu não preciso terminar de puxar ela no molho, como nas outras receitas que eu vou comer na hora. Eu só preciso cozinhar, depois eu misturo no molho e eu gratino a hora que eu for comer. Então, ó, na água da massa, para variar, como sempre, a gente vai colocar somente sal, nunca vai colocar o óleo, correto?
Prova aqui. Pô, Gabi, tem que provar a água? Tem, ela tem que estar ao mar, ela tem que estar salgada. A ideia dessa água é salgar essa massa. Coloca a massa devagarzinho, mantém o fogo alto, mexe num primeiro momento e depois mexe menos. Geralmente essas massas não são as de grano duro, que tem esse formato. Se você achar uma de grano duro, ok, ela vai manter mais a textura. Então toma cuidado se você não usar uma massa de grano duro, para não deixar ela passar demais aqui, que depois até misturar de molho, até gratinar, ela pode quebrar, pode ficar ruim, tá? Então toma cuidado se você não usar grano duro. A gente já vai voltar na massa, só quis colocar ela para cozinhar. Agora eu vou colocar a nossa massa da torta no forno. Ótimo, continuando. A história então é o seguinte, Key West, se você não conhece ou nunca viu falar, é o ponto dos Estados Unidos mais próximo de Cuba. Ernest Hemingway é um dos grandes famosos aí de Key West. Você encontra inclusive os famosos morritos de Ernest Hemingway lá em Key West. É um passeio super legal que vale a pena fazer. Você sai de Miami, pega um carro, quem gosta de carro e não fez essa viagem, coloca aí na lista porque é sensacional, aluga um conversível e desce toda a estrada vai passando em cima do mar, dá umas 4 horas, 5, depende aí o tempo que você fizer, as paradas que você der. Curte esse momento porque é uma viagem incrível, você vai parar nessa linha, nessa ilha lá embaixo, né? Literalmente uma linha que você desce e para lá embaixo. E ali você vai ter então diversos lugares que servem a Key Lime Pie, vai ter diversos bares legais, alguns hotelzinhos super bacanas. É um lugar que vale a pena ir. Eles puxam para eles, defendem que é deles essa massa, mas existe uma grande discussão, uma grande pesquisa ao redor disso, que na verdade essa torta teria nascido em Nova York e não na Flórida. Porque em Nova York existia a fábrica de leite condensado e essa fábrica argumenta de que eles tinham chefes e escritores que faziam essa receita com o leite condensado deles em Nova York e que depois isso foi levado para Key West. Mas depende, a gente vê alguns relatos aí de 1890 dessa torta, alguns livros que falam somente sobre essa torta, mas fato é, eu não vejo problema ela ser de Nova York ou ela ser de Key West. Eu sei que sim, o limão, o Key Lime, o limão galego, é mais encontrado em Key West do que em Nova York. Claro que em Nova York chega tudo que você quiser, mas ele é mais encontrado lá embaixo. Mas é essa a história, 1890, 1940, mais ou menos cada um brigando pela posse dessa receita. Aí vai lá o Brasil, faz uma igual e serve para todo mundo também. Então hoje é de todo mundo essa receita e não tem problema. Recheio. A gente precisa engrossar o nosso leite condensado de alguma maneira. Então a gente engrossa simplesmente com gema. Eu tenho leite condensado aqui, a gema. Minha dica é inventa as suas tortas não só trocando o biscoito, como eu disse antes. Você pode trocar o elemento cítrico. Por que não fazer essa variação com bergamota? Fazer essa variação com tangerina, né? Depende do lugar do Brasil aí que você está. Com laranja. Com quinquã. Bem importante a casca. Somente a parte verde, não usa a parte branca. Certo? E por último, suco do limão. Mistura tudo. Não precisa de batedeira, não precisa ficar incorporando nada. Só mistura bem todos os ingredientes aí, para que a gema incorpore bem. Ótimo. Tá pronto nosso recheio. A gente vai esperar a massa sair e aí a gente vai colocar aqui para voltar para o fogo. Vamos ver como é que tá a nossa massinha. Já que a nossa não é grano duro, a gente não pode bobear. Tá cru ainda, ótimo. Vamos puxar os ingredientes para a massa. Bom, mac and cheese. Ah, finalmente eu vou descobrir a receita original do mac and cheese. Não,
Fala, pô, Gabi, tá me enganando? Não tem receita original de mac and cheese. A gente sempre fala isso. Ah, mas não tem receita original de feijoada também. Você põe, claro, tem uma base, né? Mac and cheese, tradução, macarrão com queijo, ponto. Se você fizer um molho de queijo super gostoso, com vários queijos, e colocar numa massa, você poderia chamar de mac and cheese. Mas claro, começou a ficar clássico essa massa torta com molho laranja, então com molho à base de cheddar. Uma influência inglesa, né, um dos principais colonizadores aí dos Estados Unidos, nítida nesse caso. Existem diversas maneiras para a gente fazer o mac and cheese ou o molho de queijo. Tem gente que simplesmente faz um molho branco, isso é bem tradicional nos Estados Unidos. O molho branco derrete bastante queijo, isso a gente tem umas 400 aulas na Sal Agosta, brincadeira, que mostra o molho branco. E aí você pode fazer um molho branco, derreter o queijo nele, jogar uma massa ali, tá pronto, e gratinar, né? Normalmente ela é gratinada. Você pode engrossar um leite com gema, que é a mais bonita que eu acho, por isso que eu vou fazer aqui. Você pode fazer com creme de leite e queijo, também derreter queijo no creme de leite. Enfim, é nítido que é um molho à base de leite ou creme de leite, ou leite engrossado no caso do molho branco, então o leite como elemento principal, com queijo junto. Eu gosto de fazer uma mescla de cheddar com mussarela, para a gente ter algum fio da mussarela também, e a cor do cheddar, e ainda finalizar com parmesão em cima. Então eu uso 3 queijos aí no mínimo no nosso mac and cheese. Você pode usar um só, pode fazer um mix. A finalização do mac and cheese eu vou passar para vocês depois, tem vários. Um dos melhores mac and cheese que eu comi nos Estados Unidos foi, já falando da Flórida, foi em Flórida, num restaurante em Orlando, onde eu comi um lobster mac and cheese, e aí com calda de lagosta. Vinha a lagosta picada junto e uma calda de lagosta cravada em cima. Chega a salivar, foi muito bom. Deixa eu ver como é que tá a nossa massa da torta. Já tá legal, olha só que bacana. Já assou, tem que deixar ela esfriar, tá? Então eu vou deixar ela esfriar bem pra gente colocar o recheio. Não vou colocar o recheio agora, não é a hora ainda. Deixa esfriar como, Gabi? Olha, não precisa colocar na geladeira. Eu vou colocar um pouquinho só por uma questão de aula, mas você pode deixar esfriando a temperatura ambiente. Então, uns 10 minutos ela já vai estar fria. Vamos ver como é que está a nossa massa. Agora sim, pelo visto, nossa massa está cozida. Vou escorrer. Vou inclusive passar uma água fria para cortar o cozimento dela. Vamos cozinhar nossa mistura. Vou usar essa mesma panela. Vou ligar o fogão aqui. Vou colocar leite, gema, a gente dissolve aqui a gema. Pode colocar um pouco de sal, obviamente, mas lembra que depois vai entrar os queijos. Os queijos têm sal. Enquanto isso eu vou ralar nosso cheddar. Gabi, não dá para usar aquele cheddar cremoso de requeijão? Olha, até dá. Mas se quiser fazer uma receitinha mais legal, utiliza esse. Então olha só que simples o mac and cheese. Simples, simples, simples. Toma cuidado só para não esquecer seu molho branco fake aqui no fogão, senão vai grudar o ovo embaixo. Então cozinha aí até começar a engrossar. A gema começa a cozinhar a partir de 61 graus, até 65 ela já está cozida. Como aqui ela está dissolvida, ela demora um tempo para dar toda essa liga no leite. Geralmente quando ele começou a ferver, ele já engrossa. Se ficar meio ralinho, não se preocupa, ainda vai o queijo e ainda vai a massa que depois, durante o seu processo de montagem do prato, essa massa ainda absorve um pouco do líquido. Então não se preocupe em deixar o molho já texturizado agora, já denso demais agora, porque ele ainda vai passar por diversos processos. Ó, aqui já ferveu. Já desliguei o fogo, tá? Ó, o fogo tá desligado. Nosso leite já engrossou. Então agora eu vou entrar com os elementos aqui. Mussarela, cheddar. E a gente começa a ver ó, essa carinha aí do
mais alaranjada do mac and cheese. Aqui você pode colocar pimenta se quiser. Pode colocar um pouco do parmesão. Vou colocar um pouquinho do parmesão também. Que beleza, que sacanagem. Aqui eu já corrigi o sal com o meu parmesão agora. O cheiro do cheddar já fica mais evidente. Tá aqui nossos queijos. O fogo está desligado, lembrando, não estou trabalhando no fogo ligado. Estou derretendo o queijo no calor da emoção, não no calor do leite. Massa escorrida, a gente vai misturar no molho. Vamos colocar aqui, ó. E aqui é o seguinte. Aqui você vai finalizar a hora que você for servir seus convidados, sua família, você, que seja. Se você quiser fazer isso muito tempo antes, eu não aconselho, tá? Porque aí a massa fica muito tempo aqui em contato, ela vai absorvendo molho demais, talvez fique um pouco seca. Eu aconselho você fazer antes. Mas também não precisa ser na hora. Pode fazer aqui enquanto você está montando os pratos, ou um pouquinho antes do pessoal chegar. Se você estiver num lugar muito quente, você vai ter que colocar isso aqui na geladeira. E aí você vai gelar todo o produto. E na hora de gratinar você vai precisar passar uns 10 minutinhos antes no forno médio, para ele aquecer. E depois colocar o forno alto para gratinar. Por isso que eu digo que não é tão interessante você fazer isso, porque pensa, a massa depois de 10 minutos no forno médio, ela pode passar demais. Então isso aqui é melhor fazer na hora. Eu cobri com bastante parmesão. E aqui que são as finalizações. Você pode picar salsinha e colocar junto, né? Parsley, famosa salsinha em cima. Cebolinha, a lagosta. E tem uma finalização muito clássica nos Estados Unidos que é com farinha panko. Aquela farinha mais crocante, não é a farinha de rosca, é aquela farinha de pão asiática mais grossa. E a panko vai aqui em cima, então ela fica bem crispy quando sai do forno, bem douradinha, bem crocante. É uma finalização também clássica para o mac and cheese. Se não, tá aqui, ó, nosso mac and cheese pronto para gratinar. Eu já vou ligar o forno e vou colocar o bichinho lá para gratinar, certo? Pessoal, são vários preparos ao mesmo tempo hoje, então eu repito, tira as dúvidas. Vamos revisando, porque a gente está fazendo tudo meio junto. Vamos lá, vamos revisar a torta. A torta à base de biscoito. Você pode tanto derreter a manteiga e misturar, como fazer uma farofa. Molda uma forma de fundo removível, vai para o forno a 160 graus por uns 10 minutos, ou 180, até ela firmar bonitinha e ficar dourada. Beleza. O recheio, só misturar todos os ingredientes, esperar a torta esfriar, colocar em cima e assar. Só isso. Depois a cobertura a gente faz na hora, não vamos ficar adiantando o processo. Para o mac and cheese, você pode usar um ou um mix de queijos. Você tem que engrossar um leite, seja com gema, com farinha, com amido, ou mesmo utilizar um creme de leite. Aquece esse produto que você escolher, coloca o queijo ralado. Eu costumo colocar mescla de mussarela e cheddar para ter mais fio, mais liga. Coloca num pote com a massa cozida, parmesão e gratina. Se você quiser uma crosta de queijo mais fio ainda em cima, ao invés de colocar só parmesão, coloca mussarela e parmesão por cima. Fica mais fio ainda. Se você quer ele bem laranja, bem intenso, capricha no cheddar, põe o dobro, o triplo do cheddar, ele vai ficar extremamente potente no cheddar. Tudo escolha sua. Finalização pode ser também com panko ou salsinha ou outros elementos que você queira. Certo? Revisados até aqui, vamos para ranch. Aqui eu vou ter diversos potinhos para a gente falar da nossa ranch salad. Tirar as nossas etiquetas. Essa é uma dica legal, se você fizer seu mise en place em casa, tudo em potinho assim, que é super legal, né? Super gratificante cozinhar dessa maneira, você pode ir etiquetando esses pós para não se confundir qual pó que é qual. Ranch salad, então vamos contar uma historinha aqui enquanto o nosso mac and cheese ficar pronto, porque é muito legal.
Deixa eu só separar. Aqui é para o frango, páprica, açúcar, alho em pó, cebola em pó. Perfeito. E aqui a gente tem cravo em pó, salsa fresca, dill, alho, cebola, salsa, maionese. Show! Fui ver como é que estava o nosso mac and cheese. Ranch salad é muito legal porque na verdade é um dressing, é um molho para salada. Como é que nasce essa história? O encanador trabalhava no Alasca, em 1949, e lá, com os ingredientes que ele tinha, ele começou a fazer uma receita de molho para salada à base de buttermilk, leite de manteiga, ou o famoso lentelho. O que é o buttermilk? O buttermilk é bem utilizado em creme frosting, por exemplo, ou em algumas receitas de bolo. Você não consegue comprar buttermilk, nos Estados Unidos até às vezes. Buttermilk você obtém, já deve ter acontecido com você. Eu não vou usar o buttermilk, tá? Tanto que vocês não estão vendo aí, porque nós vamos fazer a versão com maionese, que é o clássico. O dele também levava, mas eu vou contar a história antes. Se você pegar creme de leite fresco e bater, daqui a pouco a gente vai bater para fazer a cobertura da torta, e errou e bateu demais, o que acontece? Ele vira manteiga. Mas ele não vira manteiga na hora, né? Não sai um bloco bonitinho. Ele talha, a manteiga fica tudo em pedacinhos e sobra um leite. Se você filtrar aquilo, prensar e tirar todo aquele soro, você tem manteiga dentro do saquinho prensado e tem um soro. Esse soro é o buttermilk, é o leite da manteiga. É o lentelho, ele é muito utilizado para liga, para molho, enfim. E esse cara fazia um molho à base de buttermilk, maionese e mais tudo que a gente vai colocar aqui. E ficou super famoso lá, ok, ele servia para os amigos, mas quando ele voltou para o Hidden Valley Ranch, né, o rancho do Vale Escondido, ele com a esposa começaram a fabricar esse molho, servir para os vizinhos, começaram a vender nos mercados locais e 20 e poucos anos depois, lá em 1970 mais ou menos, ele vendeu a sua fabriqueta de molho por 8 milhões de dólares. Mas nós estamos só falando em 1970, 8 milhões de dólares, tá? Você vai pensar, pô, o cara vendeu muito bem. Nos últimos anos, a Hidden Valley Ranch vendeu 440 milhões de dólares por ano em molho, tá? Nesse molho. Esse molho é o mais consumido dos Estados Unidos, disparado, é o primeiro, é o Ranch Salad Dressing. E hoje tem variações infinitas, você tem de jalapeno, de pimenta, de qualquer outra coisa que você quiser, existe a variação do ranch. Nós vamos fazer uma versão muito próxima aí do tradicional, mas vale a pena você fazer um estudo mais profundo do ranch e começar a criar o seu. Tradicionalmente vai buttermilk e maionese nele, vai os dois. Se você quiser chegar a esse ponto profundo, vai fazendo alguns estudos, vai conversando conosco pelos nossos canais de comunicação e vai marcando a gente aí que daqui a pouco você está criando um ranch dressing melhor ainda do que o dele. Então não existe uma receita de salada ranch. Muita gente se acostumou com dessas grandes franquias, né? Ah, tem que ir cenoura, tem que ir maçã, tem que ir folha. Não, a salada não tem receita. A salada você vai fazer o que quiser. O ranch é o ranch dressing, é um molho para a salada que você quiser. Ele pode ser servido com frango ou não. Frango também frito, empanado, condimentado. Nós vamos fazer um franguinho condimentado aqui. Então aqui, ó, cravo em pó. Deixa eu deixar, esse aqui é do frango. E a gente acompanha junto. É histórica, né, essa aula? Por isso que eu falei que é histórica. Não é que vai entrar para a história. Talvez entre para a história, mas aqui é uma aula que tem bastante história. Salsa fresca picada. Existem centenas, dezenas. Pensa, é o molho mais consumido nos Estados Unidos. Pensa quanta variação dessa receita não existe. Mas eu peguei os principais elementos da clássica. O dill picado. Às vezes é mais fácil você encontrar dill seco do que fresco. Endro dill, né? Então o que a gente tem de frescos é isso aqui. Picou bem. E ali a gente coloca para você. Vai perguntar, Gabi, qual que é a proporção de tudo ali que tá? É bem a gosto. Não existe, pessoal, se não existe uma receita, vai existir proporção. Você vai colocando à medida que
você gosta. Então você começa com maionese, ou você viu ali que eu coloquei sour cream. Por quê? O buttermilk tende a ser um pouquinho mais ácido. Então tem muita gente que usa sour cream no lugar da maionese. Sour cream é basicamente um creme de leite com algum ácido, normalmente limão e sal. Mas vai na maionese, começa pelo básico, depois você viaja um pouco mais, tá? Maionese, nossas ervas picadas. E agora a gente vai colocar um pouco de alho em pó. Muito comum nos Estados Unidos alho em pó e cebola em pó, viu? Não se assuste. E é fácil de encontrar no Brasil também. Um pouco de cebola em pó. Um pouco de cravo em pó. Isso é muito legal. E um pouco de mostarda em pó. Se você não encontrar mostarda em pó, pode usar a mostarda amarela tradicional. Sal e pimenta. E você obteve o seu ranch sauce, ou ranch dressing. Não é um sauce porque não é cozido, ele é um tempero para salada. Eu vou tirar o nosso mac and cheese e já continuamos aqui. Aí, ó. Olha que espetáculo. Vou deixar aqui, a gente já puxa esse fio aí espetacular. Enquanto o nosso molho vai curando um pouquinho aqui, eu vou finalizar a pie. Massa já está gelada, já compactou, ó. Dá uma última misturada no nosso recheio. Bonito. Bem bonito. Vamos espalhar aqui. Eita, coisa bonita. E agora, ó, deu certinho, sobrou uma bordinha de massa, que é essa bordinha que vai segurar a nossa cobertura depois. Forno agora um pouco mais alto, 180 ou 200, depende da potência do seu forno, por 10 a 12 minutos para dar uma cozida nessa gema. Então o ranch, pessoal, você vai falar, nossa, mas o ranch normalmente é branco. Depende de quanta erva você coloca e de quão fina você pica ela. Eu prefiro o ranch com as ervas frescas, numa cara mais natural assim. Vê se não falta nada. Como saber o que falta se você nunca provou? Aí não tem o que fazer, né? Aí você pode comprar um industrializado e tentar chegar próximo dele, ou aproveitar uma trip gastronômica para os Estados Unidos e comer alguns mais caseiros por lá. Um toquezinho a mais de mostarda em pó, para ele ficar um pouquinho mais amarelo, com mais vida. Beleza, hein? Show! Para o nosso frango, já que estamos em Caxias, eu vou usar um peito de frango de galeto. É, garoto. Aqui, ó. Vou tirar um peitinho aqui do galeto. Vou bater um pouco ele aqui. E vou primeiro temperar com sal e pimenta. E depois fazer um mix, vamos lá, com açúcar mascavo, isso é muito parecido com os dry rubs, né? Cebola em pó, alho em pó e páprica. Pode ser páprica doce, defumada, o que você quiser dar gosto aí. Páprica, para quem não sabe, é pimentão em pó. Então se você gosta de um tempero um pouco mais picante, usa páprica picante.
Se você quer lembrar o churrasco, usa páprica defumada. Se não, usa páprica doce, como eu estou fazendo aqui. E aqui a gente tem simplesmente um dry rub. Vou pegar uma frigideira pequenininha dessa, ligar o fogão. Que é só o que a gente precisa hoje. Um pouquinho de azeite caprichado. Se quiser usar manteiga, se quiser usar óleo. Mais comum até o óleo do que a manteiga. E aí você empana esse frango para ele ficar condimentado no dry rub. Certo? E aí nós vamos para a grelha. Ou frigideira, ou onde você preferir. Nosso azeite está aquecendo. E aí você pega o frango. Vou dobrar ele aqui. E vamos dar uma boa grelhada nesse frango condimentado, agridoce. Como aqui eu tenho frango cru, eu vou trocar essa tábua. Enquanto grelha nosso frango, eu vou montar a nossa salada, que eu somente por opção, repito, não há regra nisso, vou fazer uma base bonita de mini rúcula. Deixa eu virar o frango aqui. Olha que frango lindo, cara dos Estados Unidos, hein? Fazer uma base de mini rúcula. É muito comum a gente ver ranch salad, como eu disse, com maçã, com abacate, é super comum lá. Até com castanha, nozes, fruta seca. Eu vou jogar uns tomatinhos cerejas. Tá bom esse tomate. Vou colocar uma cebola fatiadinha aqui em cima. Crua! Sim, se você não quiser crua, dá uma refogada nela. Mas é normal ser crua. E vou inclusive jogar uns croutons para dar um toque mais crocante ainda. Agora que o nosso frango está selado, eu vou baixar o fogo. Vou deixar ele cozinhar em fogo baixo. Esse marronzinho aqui é o caramelizado do açúcar. Um frango potente para uma salada clássica. Se você quiser que esse frango cozinhe bastante, se você não quiser tanto caramelizado, pode colocar um pouquinho de água e deixar cozinhar com um pouco de água, mas só depois de selado. Não vai fazer isso antes. Então, ó, coloco aqui e deixo ele um pouquinho. Vamos ver como é que tá a nossa torta. Tá ficando elegante. Cobertura clássica da torta. Nada mais do que chantilly. Só isso. Creme de leite fresco, batido com açúcar e baunilha. Ah, Gabi, mas eu já vi lá, inclusive, de merengue queimado com maçarico. Sim, tem essa variação. Fica bem parecida com a torta do Brasil, mas a mais antiga é só o creme de leite fresco batido com açúcar e baunilha para finalizar a torta. Então eu vou bater na batedeira, porque eu tô com preguiça de cansar o braço hoje. Olha o que tá virando esse franguinho cozido aqui, hein? Espetáculo. Podia ter deixado manteiga, né? Aí eu usava a desculpa que eu queria ensinar o buttermilk para vocês. Muito bom.
Mas ficou perfeito. Frango pronto. Vou deixar secar completamente aqui. Esse frango, obviamente, ele tá aqui para você usar em qualquer salada, né? Não vai ficar preso nessa. Pode usar até em cima de uma massa, uma finalização. Ó, corta ele em fatias. Extremamente suculento, por quê? Porque a gente selou bem. Cozinhou corretamente. O frango tá um espetáculo. Ó que lindo, ó. Totalmente cozido. Coloque ele aqui no meio. Mas se você quiser colocar numa bisnaga, aquelas bisnagas de ketchup, bisnaga do Subway, para colocar o molho mais em tirinhas, desenhado em cima, você pode. Senão você vem aqui, ó, e vai... que nossa torta ficou pronta. E aí você joga um pouco em cima de cada coisa aqui. Gabi, mas eu aprendi em outras aulas e tal, que eu tenho que cozinhar em fogo muito baixo quando eu tenho uma torta à base de creme, de ovo. Senão esse ovo cozinha, vira omelete. Quando você está utilizando a clara ou uma grande quantidade de ovo num líquido menos denso. Aqui a gente tem um líquido bem denso, que é o leite condensado, com 0 de clara e com uma quantidade relativa de gema. Ó. Eu posso encostar, isso aqui chega a estar durinho, ó. Não mexe nada, ó. Tá vendo? Não tá duro, ó. Cozinhou completamente. Só que agora eu tenho que deixar esfriar, né? Se você colocar um chantilly fresco aqui em cima, você só dá um abraço e ele vai derreter como nunca. Inclusive aqui, se eu abrir, pode ser que a massa ainda abra um pouquinho. Então, ela ainda não abriu, tá fechadinha, eu vou deixar ela esfriar. E aí é só você cortar um pedaço dessa torta, deixa ela gelar por 2, 3, 4 horas. Ou coloca no freezer, meia horinha, dá um susto nela. Gelando a parte de fora, você consegue pôr já o chantilly em cima. Só que, claro, se você deixar bastante tempo gelar, ela estabiliza bem. E ela fica bem parecida com a de lá. Então, se você quiser fazer a torta assim um dia antes, deixa a noite inteira na geladeira, ela vai ficar luxuosa. No dia seguinte você corta, ela corta perfeito, assim, coloca o creme de leite fresco em cima. E aí é só partir pro abraço. Mac and cheese. Olha que espetáculo. Tem molho lá embaixo. Olha o bicho aqui, ó. Muito bom. Então, aproveitem esse menu. Façam esse final de semana mesmo. Marca a gente, @salagosto, @chefgabi, pra gente saber o que vocês estão fazendo aí de menu americano. Façam os pratos separados, façam só o frango, só o molho, só o mac and cheese, ou faz tudo junto, leva uma noite para os Estados Unidos, coloca aí um bom rock and roll americano e divirta-se na sua noite. Obrigado, um grande beijo, até a próxima aula.